Como não ter uma vida infeliz? Como não ter uma vida infeliz? E vamos, à medida da exposição do texto sagrado, estamos refletindo em cima dessa indagação, desse questionamento, como não ter uma vida infeliz. Lucas capítulo 10, versículo 13. Acompanhe a leitura na sua vida, preste atenção à exposição do texto sagrado. É um momento muito importante agora, é um momento que o Senhor fala conosco por intermédio da sua palavra. Então acompanhe a leitura do texto, Lucas capítulo 10, versículo 13. Todos acharam? O texto sagrado nos diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pois se Tiro e Sidom, se tivessem operado as maravilhas que em vós foram feitas, há muito, assentados em saco e cinza, elas se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menor rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantado até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Mantenha a sua vida aberta, curve a sua cabeça nesse momento. Falemos com o Senhor mais uma vez. Queremos te rogar, ó Deus, que o Senhor fale por intermédio da tua palavra ao nosso coração nessa noite, ó Deus. Nós precisamos de ti, ó Pai, de uma palavra que vem do teu trono, que o Senhor se revele aos corações nessa noite, que jovens aqui nessa noite, que o Senhor se revele aos corações dos homens, das mulheres, ó Pai, que o Senhor resplandeça a glória de Cristo, que o Senhor salve vidas nesse lugar, para a honra e para a glória do teu santo nome. O teu Espírito Santo tem livre acesso aos corações, às mentes aqui, e repreendemos qualquer outra presença que não seja a presença do Espírito Santo no nosso meio. O Espírito Santo tem pleno acesso nesse momento aos corações, e convidamos o Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre nós, trazendo iluminação, ó Deus, falando conosco, ó Pai, invadindo o nosso ser, e o teu Evangelho avance dentro dos nossos corações, nos conformando à imagem de Cristo Jesus, a estatura perfeita de Cristo Jesus. Assim eu te oro e te peço, mais uma vez, no nome de Jesus, que a igreja diz: amém. Como não ter uma vida infeliz? Você pode estar perguntando aí, como não ter uma vida infeliz? Ninguém em sã consciência quer ser infeliz, ou deseja ter uma vida infeliz, certamente. Se eu perguntar a qualquer um dos irmãos aqui, quem deseja ter uma vida infeliz? Ninguém em sã consciência vai querer ter uma vida infeliz. Ninguém quer ter uma vida amaldiçoada, ou deseja ser amaldiçoado, em hipótese alguma. Pelo contrário, as pessoas julgam ter uma vida feliz por possuírem uma boa saúde, melhores oportunidades de trabalho, de carreira de emprego assegurada, casamento durável, com bem-estar, empregado em muitas viagens, filhos. Só se der certo. No nosso tempo, os casais têm deixado os filhos em última instância. Quem sabe ainda bens aquisitivos, carro do ano, independência financeira, casa própria e etc. E eu, enquanto pastor, não quero ser negacionista. Tudo isso a gente entende que faz parte, mas não é o principal, não é o primordial. Não deve isso se tornar um fim em si mesmo. Do contrário, se tornarão postes ídolos de uma vida infeliz, amaldiçoada, sem a pessoa muitas vezes sequer notar, tomar conhecimento. É como se um ladrão, meus amados, nos roubassem sem percebermos, pois uma vida feliz vai muito além do trivial. Uma vida feliz vai muito além das coisas materiais, de casamentos, saúde e bem-estar. A vida feliz se discerne, se avalia se temos Deus ou
E o Evangelho de Lucas narra Jesus comissionando os 12 apóstolos da Igreja de Deus, em Lucas 9, e de forma semelhante, que é o que Jesus faz também em Lucas 10, dos versos 1 a 3. E em seguida, Jesus dá algumas instruções aos seus discípulos, observem aí na sua vida, dos versos 4 a 12. Jesus dá algumas instruções aos discípulos, ele sinaliza a maior necessidade da missão do reino dos céus, dizendo no versículo 2: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, portanto peçam, roguem ao Senhor da colheita e mandem trabalhadores para a sua colheita. E é nesse contexto, observe na sua vida, é nesse contexto que Jesus ele vai citar algumas cidades que foram amaldiçoadas por desprezarem o Evangelho de Cristo. A gente observa isso nos versos 13 a 16, e aqui Jesus cheio do Espírito Santo de Deus, ele profere as maldições de Deus sobre aqueles moradores ímpios, em virtude de suas vidas infelizes sem Deus. E diante disso, o texto que lemos inicialmente nos mostra duas verdades. Estaremos meditando em duas verdades espirituais acerca da real e verdadeira felicidade aqui na terra. Em primeiro lugar, devemos buscar viver uma vida em arrependimento. Buscar viver uma vida em arrependimento. A vida infeliz não necessita de arrependimento, pois como poderia? Não precisa disso. Se a proposta é as pessoas viverem conforme os seus valores, conforme os valores do presente século, logo não precisam de arrependimento algum, pois elas se resolvem, elas decidem se casar, elas se dão a casamento, bebem, comem e se regalam com seus manjares, apetites carnais, sem discernir Deus em seu viver diário. É isso que nós estamos vivendo. É a contemporaneidade onde nós estamos inseridos. É uma vida distante, alheia de Deus, onde a sociedade a qual nós vivenciamos e vivemos, elas vão no curso natural, elas vão no curso comum das coisas. Uma vida alheia a Deus, alienada de Deus, pois escolheram voluntariamente dizer em seus próprios corações ímpios e cheios de insanidade: Deus não existe. Eles dizem isso. E eles se corrompem e cometem atos detestáveis, não há quem faça o bem. Salmo 14, verso 1. No entanto, a Bíblia é bem clara em afirmar que sem arrependimento ninguém verá a Deus. Sem arrependimento ninguém verá a Deus. Ninguém terá uma vida feliz, totalmente, inteiramente feliz, sem Deus. Vivemos em uma sociedade, eu creio que os irmãos vão concordar comigo, uma sociedade imediatista. A sociedade que nós vivemos é conhecida também como uma sociedade delivery, ou fast food, duas expressões no inglês que quer dizer agilidade, onde os clientes, as pessoas, elas procuram serem atendidas, a entrega com agilidade, preparo no consumo, onde as pessoas nem saem mais de casa, elas compram o seu lanche, fazem o pedido de casa mesmo. Infelizmente, a vida cristã, ela está tomando essa forma delivery. A vida cristã hoje em dia, ela está tomando essa forma fast food. A vida cristã hoje em dia entrou nesse esquema, esse esquema fantasioso. Ser crente hoje em dia é buscar só ser de nome, onde as pessoas crentes, elas não mais gozam de um novo nascimento. Não é nada surpreendente que muitos procuraram ter Deus sem realmente modificar suas vidas. Pastor, eu venho para Deus e eu não preciso renunciar a nada, eu não preciso abrir mão de nada. Deus, Ele me salvou, Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou, Ele tem que me aturar do jeito que eu sou. Aí não há mudança, não é transformação, a pessoa não busca uma transformação. É desse jeito que nós estamos vivendo. As pessoas, elas estão com o coração duro, elas não querem abrir mão, elas não querem estar na dispensação da graça de Deus para serem transformadas, para serem mexidas, para serem reformadas. E ter o seu coração reformado, ter o seu coração mexido pelo oleiro, pelo nosso Senhor.
separa de ter uma vida feliz? É o pecado. É o pecado que separa de ter uma vida feliz, abundante. As pessoas estão separadas de Deus pelo pecado. Vamos abrir em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. Abra aí sua Bíblia e leia comigo. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Os irmãos que estão com visitantes próximos, compartilhem a leitura, por favor. Abra sua Bíblia e leia. Isaías 59, versos 1 e 2. Diz o quê? Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa o quê? Salvar. E o seu ouvido não está tão surdo que não possa o quê? Ouvir. Mas as suas maldades. Quais são essas maldades? Separam você do seu Deus. Que maldades são essas, pastor? O profeta vai dizer: os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Paulo objetivamente, em Romanos capítulo 3, verso 23, 6, 23, diz que todos os pecados, portanto, merecem o que? A consequência da morte. Que morte é essa, pastor? A morte eterna, a morte da separação de Deus para todo sempre. Quando nós voltamos ao texto, em Lucas capítulo 10, observa aí o versículo 13 e 14, vejamos o que o próprio Jesus ele vai dizer. Aqui ele vai dizer algo muito forte, do que quando uma irmã, uma irmã diz: eita, esqueci uma panela no fogo, e aí queima-se o arroz, queima-se o feijão. Ele vai dizer algo ainda mais forte do que isso. Ele vai dizer algo mais dramático do que isso. Ele vai dizer o seguinte: Jesus diz aí, observa aí: ai de ti, coração, ai de ti, Betsaida, pois em Tiro e Sidom, se tivesse operado as maravilhas que em vós foram feitas, há muito, assentadas em saco de cinza, elas se teriam arrependido. É muito interessante a teologia do ai, porque ela vai nos dizer algo que Jesus ele vai enfatizar. Essa teologia do ai, ela não está aqui por acaso, mas Jesus ele vai imprimir aqui esses ais como denúncia, como julgamento, como juízo de Deus contra aquelas cidades. E certamente essas palavras, elas parecem duras, severas, partindo do Senhor Jesus Cristo, mas Jesus aqui citou o nome de cidades antigas, como por exemplo, que haviam de ser julgadas por Deus, Tiro e Sidom. E Jesus vai dizer: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, ai de você, Cafarnaum. Essas três cidades haviam contemplado que os privilégios, eles haviam experimentado os privilégios do reino dos céus, mais do que as cidades antigas, como Sodoma, por exemplo. Ela contemplou os privilégios do reino dos céus, mais do que essas cidades aqui, Tiro, Sidom, Sodoma. Essas cidades, elas não escapariam do juízo de Deus. Se Tiro e Sidom e Sodoma não escaparam, imagine elas, imagine nós, imagine a nação brasileira, que o Evangelho está sendo expandido de norte a sul. Nós não escaparemos, nós não vamos esconder, porque o juízo de Deus virá sobre todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados. É necessário a nossa nação brasileira, é necessário o nosso estado de Pernambuco, é necessário a nossa cidade serrita vestir pano de saco cinza e se arrepender dos seus pecados. Quando olhamos o cenário desfavorável, vivemos em um tempo de falsificadores. Aí a situação já é ruim, e a gente vive aí uma situação ainda pior, porque tem pregadores, tem pastores, tem médicos, tem falso profeta, falsificando a verdade. A situação ainda se torna pior. Quando a gente pensa que a situação está ruim, ela pode piorar, ela pode ficar pior. É isso que nós
profeta Jeremias declarou: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Lamentações 3:39. E em Isaías 5:30 diz o que? Abra sua Bíblia e veja aí. Isaías 5, verso 30 diz o que? Naquele dia rugirão sobre Judá como o rugir do mar. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Segundo o pastor Arival Dias, ele observa aqui 3 palavras, traduzidas do original, essas 3 palavras desse texto podem ser traduzidas pelas palavras depressão, alienação e juízo de Deus. Essas 3 palavras, elas estão alinhadas com a nossa contemporaneidade, sim ou não? Quer que os irmãos sabem? Sim ou não? Sim, meus amados. Depressão, alienação de Deus e juízo de Deus. Isso que Isaías ele profetizou em Isaías capítulo 5, verso 30, ele vai repetir em Isaías 8, observe aí na sua Bíblia. Isaías capítulo 8, versículo 22, nos diz, no mesmo contexto: olharão para a terra e eis aí o que? A angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Irmãos, quando nós rejeitamos os valores de Deus, passamos a viver segundo os nossos valores, o que vai acontecer com a terra? É isso aí que Isaías acabou de dizer. Preste atenção. Você já pensou nisso? Você já pensou que essa geração vai colher invertendo os valores de Deus? Aqui não está falando de coisa eterna, não, mas daqui do agora. Nós vivemos uma sociedade doente, uma sociedade que se encontra desesperada, porque essa sociedade está rejeitando, ela está invertendo os valores de Deus, ou tentando inverter. Enquanto mais inverte, rejeitam e vivem os valores de Deus invertidos. Mas essa sociedade está em trevas. Essa sociedade está em angústia, depressiva, em ansiedade, vivendo debaixo da maldição de Deus, porque ela se inverte os valores da Bíblia e ela se encontra debaixo do juízo de Deus. Mas veja, em Isaías 60 há uma esperança. Abra aí Isaías 60. Vamos ler esse texto que traz esperança, amém? Traz esperança para mim e para você. Isaías 60, verso 1 e 2. Como igreja de Deus, como povo de Deus, que aceita os valores de Deus, que crê nos valores de Deus, que não abre mão dos valores de Deus, das Escrituras Sagradas, do glorioso Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Enquanto igreja de Deus, vamos abrir todos juntos e lermos. Leia comigo, leia bem forte onde você está. Me ajude aí. Diz o que? Isaías 60, verso 1 e 2. Vamos lá? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão dos povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, porque a esperança para ti. Continue firme, continue perseverando na fé, em arrependimento. Em segundo lugar, buscando viver uma vida com fé no Senhor Jesus. Você tem buscado viver uma vida com fé no Senhor Jesus Cristo? Você tem buscado viver uma vida de arrependimento e de fé no Senhor Jesus Cristo? Muitos dizem: eu creio em Deus. Você perguntar por aí afora, muitos vão responder. Se você perguntar: mas você crê em Deus? Eles vão responder a você: eu creio em Deus. Eu quero dizer que até Satanás e os demônios creem e estremecem. Os irmãos sabiam? A própria Escritura diz isso. Agora dizemos que cremos em Jesus como Filho de Deus é diferente. É diferente. Se perguntarmos para o católico: você tem fé em Deus? Ele vai dizer claro que sim. E ainda vai completar: cremos no mesmo Deus de vocês, evangélicos.
Será que eles creem no mesmo Deus que nós cremos? Para dizermos que temos fé em Deus, meus amados, presta atenção no que eu vou dizer. Para dizermos que temos fé em Deus, primeiramente nós temos que aceitar, amém? Você tem que aceitar o Filho de Deus em seu coração, como o único meio, certo e direito, para que sejamos o quê? Salvos. Poucos fazem isso, poucos rompem com as suas tradições humanas, poucos rompem com as doutrinas dos homens, preferindo os ídolos. Muitos outros mediadores, como Maria, esse tempo é muito oportuno, muitas pessoas têm se corrompido com ídolos, como São João, o Santo Antônio, o São Pedro. A lista é enorme, mas eu poderia passar a noite falando em nome de santo aqui, e as pessoas se corrompendo, idolatrando nesse tempo tão nocivo à cristandade, de idolatria. A lista é enorme, mas nós evangélicos, amém? Nós evangélicos, segundo as Sagradas Escrituras, nós confiamos apenas em Jesus. Nós mencionamos apenas o nome de Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Pois o Espírito Santo é o Espírito Santo que nos revelou que fora de Jesus não há salvação. Não adianta reza, missa de corpo presente, Ave Maria. Se morrer sem fé, exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, vai viver uma vida infeliz na terra. E quando morrer fisicamente, a situação vai piorar 1000 vezes pior no inferno, sofrendo juízo eterno. Portanto, quem aqui quer ter uma vida abençoada? Quem aqui quer ter uma vida abençoada? Livre do pecado, da escravidão de Satanás, do mundo, da carne. Todos nós queremos viver uma vida assim abençoada. Então, como o profeta Oséias, capítulo 6, verso 3, vai dizer o seguinte: abram aí, se você quer ter uma vida abençoada, observe que Oséias, capítulo 6, versículo 3, vai dizer. Abram e vejam aí na sua vida, Oséias 6, 3. Se você abrir, ler comigo, Oséias 6,3, vamos lá? Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós com as chuvas do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Veja o que Jesus disse. Agora volta para Lucas 10, verso 15 e 16. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Ele pergunta. Não, ele mesmo responde: você descerá até o inferno. Ao inferno. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Como disse o pastor Arival Dias, comentando esse verso, quem rejeita os valores de Deus, rejeita quem? Rejeita Jesus. Rejeita quem enviou Jesus. Rejeita a revelação de quem? A revelação de Deus. Jesus é bem fraco aqui, não existe um meio termo. Para termos uma vida feliz nessa terra, se faz necessário crermos em quem? Na pessoa de Jesus. Para crescermos na graça e no conhecimento de Deus, até Jesus ser formado em você, até Jesus Cristo ser formado em mim, nós crescemos em maturidade cristã. Irmãos, infelizmente, tem crente hoje dizer: mas pastor, homossexualismo não é pecado. E eu pensei, comigo, graças a Deus, irmã José, irmã Marciano, nós tivemos um encontro de casais aqui, e a gente só viu macho e fêmea aqui, Graças a Deus, que diante das perguntas, das indagações que a gente vê, as pessoas chegam agora, mas isso não é pecado, pastor. Pular São João não é pecado, pastor. Questão de outras questões
questões, as pessoas chegam para a gente, perguntam, né, no WhatsApp, perguntam no Instagram. É cada pergunta assim que a gente fica desconcertado em responder, meus amados irmãos. É claro, meus irmãos, que tem coisas que são pecaminosas. A gente não pode abrir mão, não é isso, irmão Cícero? A gente não pode abrir mão do Evangelho pelas coisas desse mundo, pelas propostas desse mundo. Irmãos, devemos parar de assistir vídeo de herege, amém? Pare de assistir esses pregadores modernos que estão aí pregando mentiras. Pare disso. Nós devemos participar do culto público, amém? No culto da terça, da quinta, da quarta-feira. É nos cultos presenciais que certamente nós teremos uma vida mais feliz, amém? Uma vida mais feliz no Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Em Mateus capítulo 23, versículo 13, Jesus vai começar falando contra os religiosos de sua época, dizendo: ai de vós, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então, observe, tem gente que não vai entrar no céu, tem gente que não vai para o céu. O céu não é lugar para todo mundo, amém? No céu não entra pecado. As pessoas que vão para o céu é redimido, é pessoas salvas mediante o sangue de Cristo. Mas tem pessoas que não vão para o céu e ainda, com seu ensino, não deixam quem quer ir para o céu. O problema é que as pessoas ali não querem ir para o céu, ensinam doutrinas antibíblicas e impedem as pessoas chegarem aos céus. Não deixam quem quer entrar no céu. Tem pastor que é herege, tem pastor que é apóstata e está criando um monte de seguidores hereges e apóstatas. Jesus vai dizer: ai de vós. Várias vezes aqui nesse texto, Jesus está falando aqui para os escribas, sacerdotes e os fariseus: ai de vocês que estudam as Escrituras, ai de vocês que interpretam as Escrituras, que estão pregando as Escrituras, ai de vocês. Então, aquelas pessoas que estão torcendo a palavra de Deus, pervertendo a palavra de Deus, reinventando os valores da palavra de Deus, tem até aqueles que tentam atualizar. Não é maravilhoso? Não é linda essa expressão, né? Atualizar as Escrituras. Que malditos, que anátemas, miseráveis. Meus amados irmãos, a gente vive um tempo muito difícil. As pessoas distorcendo de maneira proposital, intencional, o texto sagrado. Só assim você terá uma vida feliz, em paz com Deus, se você viver em novidade de vida, buscando viver os valores do Evangelho de Deus. Amém, irmãos? Amém. Para concluir, meditamos hoje como não ter uma vida infeliz. Em primeiro lugar, buscando viver uma vida em quê? Em arrependimento. Versos 13 e 14. Escute, uma atitude prática para a sua vida. Uma vida infeliz se dá no final de uma existência. Amém? Você vai viver até o tempo que o Senhor permitir. O Senhor tem os teus dias contados. Estão todos contados. Não adianta você querer viver mais um dia, porque Deus, Ele já tem contado todos os teus dias. Então, todos os teus dias, você pode escolher viver, se arrepender dos teus pecados e crer em Jesus Cristo. Mas você pode optar, escolher e rejeitar Deus. Você pode optar em não acreditar a fé somente em Jesus. Essa escolha Deus nos dá. Essa escolha de queremos buscar Deus e queremos rejeitar. E queremos rejeitá-lo. Deus, meus irmãos, Ele está de braços abertos. Amém? Jesus está com o coração inclinado para os verdadeiros adoradores. Ele mesmo faz o convite, não é? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso para as vossas almas. O arrependimento é essencial para a salvação. No céu não entra pecado, né? Não tem uma canção, né? Na data cristã. Alguém sabe cantar? No céu não entra pecado.
vida de arrependimento, porque diariamente nós pecamos. Em segundo lugar, buscar viver uma vida com fé no Senhor Jesus. Qual é a condição do pecador, pastor? Condenação diante de Deus. Qual é a condição para quem está em Cristo, pastor? Salvação diante de Deus. Os homens devem procurar se reconciliar com Deus, tendo paz com Deus mediante a fé na pessoa e na obra de Jesus. Amém, igreja?